Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Carlos Guilherme. E tudo, na verdade, tem começo, tem início. Quando eu, já convertido ao cristianismo, eu havia me transformado em evangélico, eu havia me autodenominado crente. Então, eu disse que eu era crente. E eu já tinha uma namorada. Ela não queria ser a favor e nem contra aquela minha decisão. Mas eu me lembro que ela resolveu me presentear. Ela, talvez até por alguma timidez ou vergonha mesmo de alguém, ela me comprou de presente uma Bíblia. Mas ela comprou uma Bíblia tão minúscula. Eu tenho comigo a impressão de que talvez ela tivesse comprado para mim a menor Bíblia que estivesse à venda em termos de Brasil. A Bíblia, para você ter uma ideia, ela cabia na palma da minha mão. Era pequenininha. E eu fiquei, quando eu ganhei aquele presente da minha namorada, eu ficava pensando, por que ela me deu uma Bíblia tão pequena assim? E foi exatamente aí que eu levantei essas hipóteses. Será que ela tinha vergonha de ter uma Bíblia? Ou que eu mostrasse a Bíblia? Hipótese número 1. Será que ela ficou com vergonha de comprar uma Bíblia e de repente outras pessoas perceberam no trabalho dela, na casa dela, e com aquela tão pequenininha, ela não passaria por esse, entre aspas, vexame? Ou será que ela comprou a Bíblia pequenininha porque ela achou de fato uma gracinha, conforme me disseram? Eu sei que quando eu ganhei aquela Bíblia pequenininha que cabia na palma da minha mão, mas muito pequena, eu não me senti lá muito bem, não. Eu queria uma Bíblia maior. E eu comecei a entender que talvez com uma Bíblia maior eu pudesse responder à minha namorada de que eu não tinha nenhuma vergonha de ter me decidido em ser cristão. Foi o que eu fiz. Fui naquela loja e eu falei com uma vendedora que gentilmente veio me atender. Falei, olha, eu gostaria de comprar uma Bíblia. Estou aqui hoje para isso. Mas eu quero uma Bíblia a maior que você tiver, a maior que você puder encontrar. Eu queria uma grande. Entrei na loja, peito estufado, cabeça para cima, voz firme de crente. Falei com a atendente, eu quero comprar a maior Bíblia que você tiver. Eu estava ansioso para mostrar que eu era crente e eu queria que todos vissem aquela Bíblia quando eu andasse com ela, quando eu a expusesse na minha casa, quando eu levasse na casa da minha namorada, que a minha sogra visse, o sogro também, as irmãs dela. Eu não tinha vergonha, pelo contrário, eu tinha orgulho. E foi assim que aconteceu. Eu comprei aquela Bíblia imensa. Eu comprei a maior Bíblia. Era uma Bíblia de estudos aquela. A moça falou, ó, tem essa aqui. Falei, nossa, essa aqui mesmo que eu quero. É desse tamanho. Essa é uma Bíblia de estudos. Tem tudo nela. Tem mapa, tem foto, tem desenho, tem estatística, tem referência. Colocaram aqui, por isso que ela é grande assim. Ela é avantajada, mas ela tem tudo. Saí da loja pisando alto. Ah, agora sim. Agora eu tenho uma Bíblia. Cabeça e peito erguidos, olhar firme no horizonte, e lá fui eu. Só faltou voar para que eu me sentisse o próprio super-homem. Eu tive o cuidado de colocar a capa da Bíblia
bem visível, para que ninguém tivesse nenhuma dúvida de que aquele era um exemplar da palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Para vocês terem uma ideia do tamanho da minha confiança, se tivesse um prédio pegando fogo no meu caminho, eu não pestanejava e virava um herói de verdade. Mas eu não ia entrar no fogo, não. Eu ia mandar todo mundo se afastar e atirar minha Bíblia lá dentro. Sai da frente que eu tenho a solução! E lá vai a Bíblia, imensa. Meu Deus, mas como eu estava enganado. Não em relação ao poder do conteúdo da Bíblia, do livro que eu carregava, mas sim do que é preciso que esse poder se manifeste. Então, para que tudo aquilo se esclarecesse de vez para mim, uma vez eu tive um sonho. O sonho foi exatamente assim. Eu pregava em uma igreja e não tinha uma alma sequer presente. Eu pregando na igreja, mas para ninguém. Eu lá na frente, no púlpito da igreja, e os bancos da igreja totalmente vazios. A luz estava perfeita, os instrumentos musicais todos afinados, as câmeras filmando, microfone, eu bati no microfone, o som fez eco, som perfeito do microfone. Mas não tinha ninguém lá para me ouvir, a não ser eu próprio. Aí eu mostrava a minha Bíblia imensa para os bancos. Tinha até dificuldade em segurá-la, porque ela é pesada, mas eu segurava com as duas mãos. Sacudia a Bíblia no ar e dizia: estão vendo? Vocês estão vendo essa aqui, a Bíblia Sagrada? Está surrada, toda marcada. Já pregou por tanta parte, mas essa Bíblia já presenciou muitos milagres. Já foi perdida e reencontrada várias vezes. Já viajou o mundo todo. Já esteve muitas vezes em Israel. Vocês estão vendo? Essa é a minha Bíblia Sagrada. Olha o tamanho dela. Não tinha ninguém, mas eu lá no púlpito fazendo essa pregação. Olha o tamanho da minha Bíblia Sagrada. De repente, no sonho, entrou pela porta da igreja um homem muito velhinho já, um ancião, idade muito avançada. O homem que ia entrar lá pela porta da igreja se vestia como um agricultor e tinha as mãos desgastadas pelo trabalho manual. Aquele senhor, ele caminhou lentamente até onde eu estava no púlpito. Ele era o único ali, além de mim. E aquele senhor disse que ele tinha uma missão muito importante para realizar e que ele precisava da minha Bíblia. Então eu, com muito orgulho, eu peguei aquela Bíblia, aquela imensa Bíblia, era a minha Bíblia grande. Eu peguei aquela Bíblia e entreguei para o homem. A Bíblia pesava, sabe? Ele segurou assim, a Bíblia eu entreguei para ele, ele segurou, se virou. Ele tinha até uma dificuldade para segurá-la, ele era bem mais velho, até um pouco corcunda já devido à idade. Ele segurou a Bíblia, voltou-se com passos lentos para o lugar de onde ele havia surgido. Foi lá para a entrada da igreja de novo. Eu lá do púlpito, eu via o homem se distanciar com a Bíblia. E eu imaginei que ele iria utilizar a minha Bíblia para realizar um milagre. Então eu, de onde eu estava, quando eu vi que ele estava lá na porta já, eu chamei por ele e perguntei: Senhor, eu não sabia o nome dele. Senhor, ele parou, olhou para mim, segurando a minha Bíblia imensa, com dificuldade. Eu perguntei para ele: posso ir? Eu posso ir com o senhor? Posso ir junto? Posso ir com o senhor? Ele virou-se para mim e disse: e por que você demorou tanto para perguntar? O homem, ele sabia que eu iria pedir aquilo, para ir junto com ele. Então ele me perguntou, ele respondeu com uma outra pergunta: e por que você demorou tanto para perguntar? Eu dei um sorriso e saí lá do púlpito e fui correndo em direção a ele, entendendo que era para eu segui-lo, e seguimos juntos. E começamos a descer muitos lances de escada. E caminhamos depois por uma grande rampa até a porta de entrada da igreja. Ele parou diante da porta e ele teve uma atitude que me deixou atônito. Ele pegou a minha Bíblia imensa e rasgou aquela minha Bíblia no meio. Vocês imaginem, aquela Bíblia da qual eu me orgulhava tanto, que eu comprei a maior Bíblia. A moça pegou aquele dia a maior Bíblia que tinha lá na loja. Ele rasgou a minha Bíblia ao meio. Rasgada ao meio, e por um homem simples, um agricultor, um lenhador. Não sei direito o que ele era, quem sabe. Aí, vagarosamente, o homem abriu um lado da porta e o escorou com uma parte da Bíblia.
abriu o outro lado da porta e o escorou com a outra parte da Bíblia. Depois se aproximou de mim e colocou sua face marcada pelo tempo bem de frente à minha face pálida e atônita, e ele falou: a sua Bíblia salvou meu dia. Antes de deixar a minha presença, ele colocou a mão no bolso da calça e retirou um livrinho pequenininho que cabia na palma da sua mão e apontou na minha direção dizendo: agora você pode usar a minha Bíblia para que você pregue a palavra dessa noite. A mensagem dessa noite está aqui na minha Bíblia, mas essa aqui pequenininha. Quando o homem se virou e começou a caminhar subindo a rampa, uma multidão começou a entrar pela porta e a segui-lo para o santuário. Eu fiquei ali parado, pensando naquilo que tinha acabado de acontecer. Eu queria entender como aquele homem simples podia me dar uma lição tão grande. A minha Bíblia, a grande, que eu havia comprado na loja maior, não era diferente de nenhuma outra. Independente do tamanho, língua em que foi escrita ou que as mãos a tenham segurado, a minha Bíblia era igual, a grande e aquela que cabia na palma da minha mão. O meu sonho me transportou para o púlpito onde eu pregava antes, só que agora a igreja estava completamente lotada. Naquele momento, eu peguei a pequenina Bíblia que o homem me deu e dizia que sozinha ela não passava de um livro comum e que era a aplicação do seu conteúdo que poderia fazer a diferença. Antes de concluir a pregação, eu apanhava a pequena Bíblia e fazia uma demonstração da sua inutilidade, ousada sem a nossa atitude cristã. Me dirigi ao interruptor, o interruptor que acende a lâmpada da igreja, do templo, e utilizando o livrinho com aquela Bíblia pequenininha, ao invés de eu colocar o dedo no interruptor, eu bati a Bíblia. Sabe quando você bate assim, aquele livreto? Era uma Bíblia pequenininha. Então eu bati o livreto no interruptor, apaguei e acendi a luz. E todos entenderam a mensagem. Quando eu apaguei e acendi a luz com aquela Bíblia pequenininha, a igreja inteira fez: oh, glória a Deus, glória a Deus. Todos entenderam a mensagem. Ao terminar o culto, depois todos se foram. O homem, aquele senhor, o agricultor, ele apanhou as duas partes rasgadas da minha Bíblia, a grandona, e me perguntou: você ainda quer de volta? Apenas fiz um sinal com a cabeça que não, que eu não queria não. Aquela Bíblia imensa, que era difícil de eu carregar, era grande. Antes de passar pela porta e ir embora, ele se virou uma última vez e me disse que eu poderia ficar com a sua pequena Bíblia, porque ele tinha outras em casa. E aí ele foi embora. Foi nessa hora que eu acordei. Isso devia ser mais ou menos 3 horas da manhã. Quando eu acordei 3 horas da manhã. Aliás, eu falei mais ou menos, mas eu olhei para o celular que traz o relógio agora. 3 horas da manhã. Eu falei, apesar de ser tão tarde, eu vou ligar para minha namorada. Eu liguei para ela e pedi desculpas. E ela nem sabia exatamente o motivo do pedido de desculpas. Mas eu expliquei para ela que eu tinha entendido o presente, a Bíblia pequenininha, que cabia na palma da minha mão, como um presente menor. Eu achava que ela tinha vergonha de eu ter me tornado um evangélico, de eu ter me tornado um cristão. Ela ficou estupefata com a minha explicação. Isso nunca passou pela cabeça dela. Mas a mensagem estava claríssima para mim naquele sonho. E eu gostaria que você, que está me ouvindo hoje, não é à toa, refletisse sobre tudo o que hoje eu escrevo, sobre essa mensagem. O que o Espírito Santo de Deus está falando aqui é que não adianta igreja linda, igreja grande, igreja nova, um coral afinado, os melhores instrumentos, o melhor microfone, gravar CD, DVD, lançar livros. Também não adianta sermos batizados com o Espírito Santo, termos muitos dons, conhecermos a Bíblia de capa a capa, se não usamos tudo isso para o bem de quem está no mundo, de quem está carente de uma palavra amiga, um abraço fraternal em Cristo. Tudo isso de nada adianta se o seu coração não seguir fielmente as leis de Deus e não praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Então hoje eu resolvi escrever essa história. Escrever
para trazer um pouquinho de paz e não tormento para vocês. Que o Deus maravilhoso, cuja majestade e justiça são para sempre, abençoe e guarde cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, e com toda a sua verdade. Esse sonho, eu não me achei o suficiente para decifrá-lo. Foi por isso que eu estive com um pastor, mas ele pediu que eu não declinasse o seu nome. E como ele pediu e eu prometi que não iria declinar o nome dele, então prefiro não fazê-lo. Eu contei o sonho para ele em detalhes. Aí ele me falou qual foi a parte mais importante do meu sonho. E eu não sei se vocês vão concordar. Ele disse que a parte mais importante e mais significativa foi quando eu acendi a luz com a Bíblia, com a pequena Bíbliazinha. Quando eu bati a luz, aquela Bíbliazinha no interruptor, que a luz se acendeu. Ele disse exatamente isso. Que na Bíblia, porque eu acendi, apaguei e acendi. Foi exatamente essa maratona com a Bíblia no interruptor. Eu acendi, apaguei e acendi. Ele disse que esses 3 gestos denotam exatamente o que significa a Bíblia para todos nós. Ela pode ser luz ou pode ser treva. Depende a maneira como a gente vai usá-la. Não adianta tê-la a maior, a menor, com fios de ouro. Não importa. Importa a maneira como a gente vai aproveitá-la, colocá-la na nossa vida prática. Por isso que foi ela quem acendeu a luz. Foi ela também quem apagou a luz. E por último foi ela quem acendeu a luz. E a luz permaneceu acesa depois. Gostaria que você que está ouvindo me dissesse o que foi que você percebeu nessa minha narrativa. Qual foi, na sua opinião, a parte mais importante desse sonho? Teve alguém que me escreveu assim: olha, com certeza estamos vivendo dias difíceis no cristianismo, mas nós não podemos nos esquecer que fomos alertados sobre esses dias pela palavra de Deus. Por isso, não me espanto mais com nada. Precisamos realmente, mais do que nunca, testemunhar o Evangelho com nossas ações. Muito bom o que você escreveu. Deus te abençoe, disse alguém. Assim como teve alguém que escreveu apenas 2 palavras, muito bom. Mas eu pergunto, com quais palavras você faria o seu comentário aqui? Com quais palavras? Você gostaria de ter uma Bíblia que coubesse na palma da tua mão? Ou você prefere uma Bíblia que seja maior? Com ambas, você seria capaz de acender a luz, não apenas a sua, mas a luz do teu próximo? Responda, por favor. Agradeço ao Paulinho Boa Pessoa e muito obrigado.